VPWS encapsulando apenas uma VLAN específica, ou um grupo de VLANs, encapsulando o tráfego untagged, ou um VLAN ID no ponto A, outro VLAN ID no ponto B. Eu sou Guilherme Pfeiffer, engenheiro de aplicações na Datacom, e neste vídeo mostrarei como configurar essas diferentes combinações de VPWS, logo após a vinheta. Bom, vamos dar início aqui então ao conteúdo sobre MPLS L2 VPN VPWS. Alguma característica é que esse tipo de VPN é ponto a ponto, certo? Ela também não tem aprendizado de MAC address, utiliza a sinalização da VPN como PW-Type VLAN e PW-Type Ethernet, e os tipos de configuração podem ser VLAN-based e Port-based. Esses últimos itens que eu citei aqui, VLAN-based, Port-based, PW-Type VLAN e PW-Type Ethernet, são nomenclaturas que causam bastante confusão. Então, antes de entrar nos exemplos mesmo, nós vamos dar uma passada aqui, uma breve explicação sobre o que é cada um, como que funciona, né, para que serve, para deixar isso claro e não causar mais nenhum tipo de confusão. Então, vamos começar falando sobre PW-Type Ethernet. Eu posso ter a sinalização usando PW-Type Ethernet, usando a configuração do tipo Port-based e VLAN-based. Olhando diretamente aqui na configuração, qual que é a diferença do Port-based quando eu tenho um PW-Type Ethernet, né, e VLAN-based. O Port-based eu não configuro o .1Q aqui embaixo, enquanto no VLAN-based eu configuro, certo? O Port-based, a interface não fará nenhuma ação, todo o tráfego será encapsulado na VPN. Então, o que chegar naquela porta, não importa a VLAN, não importa se não tem VLAN, vai ser encapsulado para dentro da VPN. Enquanto que o VLAN-based, ele vai dar match no tag que chegar na interface, certo? Vamos dar uma olhadinha em alguns exemplos aqui, o que acontece no transporte para entender a diferença do PW-Type Ethernet, e depois eu vou mostrar o PW-Type VLAN para ficar bem claro as diferenças. Bom, dando início então aqui no exemplo de PW-Type Ethernet, certo? Eu tenho aqui um cenário onde eu vou estar comentando sempre a passagem do tráfego, né, dos pacotes vindo aqui da esquerda para a direita, certo? Então aqui abaixo, talvez esteja um pouco pequeno aí no vídeo, né, mas eu vou falando aqui o que eu estou mostrando, o que eu estou explicando no momento, né, e aí vai ficando mais claro. Então a gente tem o PW-Type usando o VLAN-based e o Port-based, como eu havia falado anteriormente. O caso do VLAN-based, né, quando chega o pacote com uma VLAN só. Aqui, né, caso não dê para ler aí no vídeo, esses pacotinhos verdes aqui, essa parte verde do pacote, né, é o MAC de destino e o MAC de origem, e aqui representa a VLAN que está chegando, né, um VLAN-based, espera que o pacote chegue com uma VLAN. Então, quando ele encapsula no MPLS, né, aqui ainda na origem, né, o equipamento que está enviando para o destino, né? Então ele faz a remoção dessa VLAN, ó, no transporte a VLAN não vai junto, certo? Aí aqui o equipamento que vai entregar esse tráfego, né, esse pacote, ele também está sem, mas na entrega ele adiciona novamente a VLAN, certo? Aqui, quando chega um pacote com duas VLAN, essa aqui é a VLAN mais de fora, né? Essa aqui seria a inner VLAN. O que acontece? No transporte, ele remove essa VLAN mais externa, permanece só a inner VLAN, chega no outro lado somente a inner VLAN, assim como foi enviado aqui no MPLS. Na saída, ele adiciona novamente a outer VLAN e faz a entrega na porta de acesso no outro lado. Quando eu tenho um Port-based usando o PW-Type Ethernet, então aqui eu já posso receber um pacote sem tag também, né? Então ele vai transportar sem tag, do jeito que ele chegou. Aqui do outro lado chega desse mesmo jeito e faz a entrega lá sem nenhum tag. Quando eu recebo na entrada no Port-based PW-Type Ethernet uma VLAN, ele faz o transporte com aquela VLAN, não faz a remoção da VLAN. Do outro lado chega do mesmo jeito e entrega lá com a VLAN. A mesma coisa acontece quando eu recebo esse pacote na entrada, né, da VPN com dois tags. Nenhum tag é removido, ele faz o transporte com esses dois tags e entrega lá do outro lado, certo? Então, o que dá para ver aqui no PW-Type Ethernet Port-based, no transporte não muda nada. O pacote, do jeito que ele chega, ele é encapsulado, né, e encaminhado para o outro sentido.
Já no VLAN Based, a VLAN mais externa, ela não é transportada junto, mas ela é adicionada na saída, ok? Bom, e agora então o PWType VLAN, né? Também posso ter o PWType VLAN utilizando o Port Based como o VLAN Based. A gente pode ver aqui que a questão do Port Based, VLAN Based, sempre está associada aqui à questão da VLAN na interface de acesso. Ó. No PWType Ethernet, para ter o Port Based, eu não precisava ter esse VLAN ID aqui. Né? No caso do exemplo aqui, a VLAN 1001, que a gente chama aqui de VLAN Delimiting. Né? Então, lá no Ethernet, eu simplesmente não boto o .1Q aqui, ele encapsula tudo do jeito que chega ali e transporta. Aqui, quando é um PWType VLAN, eu preciso ter uma VLAN. Né? Então, eu não coloco a VLAN aqui embaixo no .1Q, eu coloco aqui em cima no PWType VLAN 1, né? A interface de acesso fará a adição dessa VLAN Delimiting para enviar o pacote para a VPN e vai retirar essa VLAN Delimiting lá na entrega. Tá? No caso do VLAN Based, né? O que acontece? A interface vai dar um replace na VLAN recebida do .1Q, né? Ou dar um match, por exemplo. Assim, ela só vai encapsular aqui nessa VPN desse tipo o tráfego que chegar com esse .1Q configurado. Nesse caso aqui, 1001. Qualquer outro pacote que chegar aqui sem tag ou qualquer outro ID de VLAN não será encapsulado nessa VLAN. Eu esqueci de comentar aqui no caso do Port Based, é que aqui se chegar um pacote sem tag ou qualquer VLAN, ele vai ser encapsulado aqui, né? Ele não vai fazer essa distinção, ele não está dando nenhum match no pacote, né? Ele simplesmente adiciona essa VLAN 1001 e faz o transporte, na saída ele remove. Então aqui, assim como no exemplo do PWType Ethernet, né? Os exemplos aqui abaixo eles estão fazendo a demonstração do pacote entrando aqui na esquerda e indo para a direita, né? Aqui eu tenho um pouquinho mais de exemplos. Então, no primeiro caso, o VLAN Based, o PWType VLAN. Então, quando eu recebo o pacote aqui com um tag, ele vai lá e faz o transporte, ele dá um match nesse tag aqui, né? E ele faz o transporte com o tag, ele não remove. Ele encaminha para o outro lado e da mesma forma ele entrega lá. Se chegam dois tags, a mesma coisa. Né? O PWType VLAN ele não faz a remoção, ele faz o transporte com as duas tags que ele recebeu lá, adiciona o label MPLS, entrega do outro lado, faz a remoção dos labels e entrega com as duas VLANs. Aqui o outro exemplo é VLAN Based VPWS com VLAN assimétrica, né? Então fazendo um cross connection de VLAN. Mais para frente, quando eu chegar nos exemplos, eu vou mostrar um exemplo disso aqui. Mas isso aqui é basicamente quando eu quero fazer um VLAN Translate, né? Eu quero, de um lado, eu recebo uma VLAN com um ID e eu quero entregar do outro lado um outro ID, porque eu recebo desse outro lado um outro ID, né? Então eu não preciso fazer nenhuma configuração específica aqui, basta usar o .1Q, o ID que eu quero aqui, e o .1Q que eu quero com o ID desse lado, e automaticamente é feito esse translate, né? Então, o que acontece aqui? A mesma coisa, o transporte, ó. Ele chega aqui com a VLAN, certo? Essa laranjinha aqui, né? Então, ele faz, no MPLS aqui faz o encapsulamento, o transporte segue com a VLAN, chega do outro lado, ele recebe aqui com essa mesma VLAN que veio desse lado, porém, na saída, a gente pode ver aqui que já trocou de cor, ó. Ele faz a troca do ID da VLAN e faz a entrega lá no outro lado. A mesma coisa se eu receber com dois tags, né? Então aqui eu tenho a VLAN mais externa, aqui a VLAN interna, faz o encapsulamento, chega do outro lado encapsulado da mesma forma, na entrega a inner VLAN se mantém, mas a outer VLAN é trocada pelo ID que está configurado do outro lado. Aqui o exemplo usando VLAN Based VPWS com PWType VLAN usando o Service Delimit, né? Então, por exemplo, com ID 22. Aqui nesse exemplo, na configuração eu teria o .1Q lá na interface e ainda em cima, quando eu declaro lá o PW VLAN, eu teria um ID, né? O que ele faz nesse exemplo, né? Ele recebe aqui a VLAN com um ID qualquer lá, que está configurado, né? Que eu estou dando match também, que está lá no .1Q. No encapsulamento, ele transporta com a VLAN do Service Delimit.
No outro lado aqui ele chega com a VLAN do Service Delimit e na entrega ele remove aqui, né, não entrega o Delimit, entrega o mesmo ID que era o ID que chegou na interface de entrada. Mesma coisa aqui, quando eu tenho dois tags, né, então a VLAN mais externa e aqui a VLAN interna, e aí no encapsulamento ele não transporta aqui essa VLAN outer, né? Ele leva com a VLAN de delimit. A inner VLAN não acontece nada, ela permanece aqui. A mesma coisa aqui na chegada. E aí na saída, sim, ele entrega a VLAN, a mesma que da entrada lá, né? Não a VLAN delimit aqui. E aí, por fim, o exemplo aqui usando Port Based, né? VPWS com o PW Type VLAN, usando o Service Delimit VLAN de 22. Então, se eu recebo aqui um pacote sem nenhuma VLAN, ele coloca aqui a VLAN Delimit. Do outro lado chega essa VLAN Delimit e ele faz a entrega sem nenhuma VLAN. Aqui chega uma VLAN só, né? Então ele faz o transporte mantendo a VLAN que chegou e adicionando a VLAN do Service Delimit, né? Na entrega lá, ele chega dessa mesma forma que enviou e na saída ele faz a remoção da VLAN Delimit e entrega somente a VLAN que chegou. Aqui nesse último exemplo, eu tenho a VLAN, a outer VLAN aqui, né? A inner VLAN, ele faz a adição da VLAN Delimit, mantém as duas VLANs que já chegaram aqui na entrada, chega do outro lado também com essas duas VLANs e a VLAN Delimit e na entrega ele faz a remoção dessa VLAN Delimit. Bom, então vamos dar início aqui ao nosso primeiro exemplo, né? PW-Type VLAN usando de um lado tag e do outro lado untag, né? Aqui nós temos um desenho representando, do lado do PE1 recebe a VLAN 50, enquanto que do lado do PE2 chega os pacotes sem nenhum tipo de tag, né? Então, como é que fica a configuração? Um lado vai usar VLAN Based, o outro lado Port Based, né? Então, no PE1 eu crio a VPN 50, aponto aqui a configuração do neighbor do PE2, PW-Type VLAN, o PWID 50, né? Eu, por boa prática, gosto sempre de colocar o mesmo ID no nome da VPN, PWID, que é o mesmo da VLAN, né? O .1q. Aí aqui, Access Interface tem 1/1/1, .1q50, ou seja, desse lado aqui só vai encapsular o tráfego que chegar com a VLAN 50. Enquanto que aqui no PE2 eu vou utilizar aqui PW-Type VLAN 50, né? Aqui é aquela VLAN Delimit que eu falei anteriormente, aqui o PWID. A configuração basicamente o que muda é que no lado esquerdo ali no PE1 eu tenho o .1q aqui na interface, enquanto que aqui esse lado que é Port Based eu tenho o ID aqui em cima, no PW-Type VLAN, certo? Um parênteses que eu gosto de destacar aqui é que se desse lado aqui, né, existe algum risco de na interface chegar outros pacotes com VLANs, outras VLANs, a forma como está configurada aqui nesse exemplo, ele vai encapsular também, né? Talvez não chegue a ser um problema, porque ele vai chegar do outro lado, vai remover, ele vai entregar aqui e esse equipamento não vai ter essas VLANs configuradas e não vai conseguir entregar lá na ponta, né? Mas isso pode ser um problema, dependendo do caso, né? Vai estar transportando dentro da VPN um tráfego desnecessário, né? Um tráfego indesejado, tá? Mas é uma configuração válida, às vezes, dependendo se você só tem o cliente conectado aqui, ele só está enviando tráfego untag, não teria problema, né? Existem outras formas de configurar também que eu vou mostrar, mas achei interessante também mostrar esse exemplo aqui, né? Aqui no exemplo 2, então, nós temos PW-Type VLAN usando Selective e Untag, certo? No caso, Selective e Untag dos dois lados, né? Não é que nem no exemplo anterior que era um de um lado e um do outro. Então, como é que eu faço um Selective, né? Tipo, adiciono na VPN somente um grupo, né? Um range de VLANs, ou não precisa necessariamente ser um range contínuo, mas eu quero só que determinadas VLANs sejam encapsuladas
naquela VPN, né? Então, para isso, eu faço lá uma VPN ID, né, 50 aqui no meu exemplo, habilito o Kill in Kill, configuro o neighbor, aí aqui, PWType VLAN 50, que é a VLAN que vai fazer, digamos, o Kill in Kill em si, né? Essa é a VLAN, a Outer VLAN, que vai ser utilizada, o PWID, e aí, dentro da Access Interfaces, eu vou habilitar ali o Encapsulation, .1q, e aí aqui eu dou match nas VLANs que eu quero encapsular. E aí, se eu quero também que seja encapsulado tráfego untagged, eu habilito o untagged. Se eu não quiser tráfego sem tag, eu deixo somente .1q com os IDs das VLANs que eu gostaria de encapsular aqui nessa VPN, certo? Então aqui a configuração é exatamente a mesma nos dois lados. Exemplo 3, né? Recebendo tráfego com tag e Kill in Kill. Então aqui no lado do PE1, o que acontece? Eu tenho que ter um switch L2, certo? Então esse switch L2 ele está recebendo aqui um range de VLAN de 60 a 70 e também untagged. Ele adiciona um tag aqui que é a SVLAN, né? A VLAN de serviço 50, e entrega aqui para o PE1 com esse ID 50 encapsulado nas VLANs, certo? Então, desse lado aqui no PE1, eu vou dar um match aqui, né, no .1q50, aqui em cima é exatamente as mesmas configurações que eu já repeti anteriormente, né? Eu não vou colocar aqui o ID, que aqui é uma VLAN base desse lado aqui, né? Então, .1q50 vai dar match na VLAN 50, tudo que tiver encapsulado com tudo que tiver com a VLAN 50 será encapsulado aqui na VPN. Desse outro lado aqui não existe o switch L2, ele está recebendo diretamente a VLAN 60 e a VLAN 70. Então, desse lado aqui eu preciso fazer um port based, né? Fazer o Kill in Kill seletivo também. Então, o que eu faço aqui? Habilito o Kill in Kill, PWType VLAN, aí aqui sim adiciono a VLAN 50 para eu encapsular essas VLANs aqui, né? E aí aqui embaixo eu dou encapsulation e dou match nas VLANs que eu quero encapsular e também no tráfego untagged, certo? Então, o que aqui desse lado eu fiz com somente um switch, né? Do outro lado foram necessários 2. Mas existem alguns cenários onde isso ocorre. Aqui o exemplo 4, o PWType VLAN, fazendo VLAN Translate, né? Então, que eu já tinha comentado anteriormente. Desse lado aqui eu estou recebendo a VLAN 50 e eu vou entregar lá a VLAN 300, né? No lado do PE2. Para isto, simplesmente aqui no .1q eu vou configurar a VLAN 50 e do outro lado a VLAN 300. Basta isso daí e o translate já vai ser feito de forma automática. Bom, aqui vamos dar início então no PWType Ethernet, né? No exemplo 1, o Port Based, que é o exemplo mais simples possível. Aqui simplesmente PWType Ethernet e aqui não tenho nenhuma VLAN configurada, né? Então ele vai encapsular tudo que chegar nessa interface aqui, seja com tag ou ou sem tag, qualquer tag que vier, vai entregar lá do outro lado. Uma informação importante aqui que é interessante destacar. Quando eu utilizo VPN do tipo VLAN Based, eu consigo ter N VPNs na mesma porta. Quando eu utilizo Port Based, eu só posso ter uma VPN do tipo Port Based naquela porta. Mas ainda nessa mesma porta eu consigo ter mais VPNs com VLAN Based. Agora eu não conseguiria ter uma segunda VPN com Port Based naquela mesma interface, né? Aqui o exemplo 2 de PWType Ethernet usando VLAN Based. Então, eu recebo aqui a VLAN 50, né, dos dois lados. Então, o que eu faço? Eu coloco aqui PWType Ethernet, PWID, e lá no Access Interface eu coloco o .1q, né? Então, nesse caso aqui, ele vai estar dando match nessa VLAN, e só o que chegar com VLAN 50 é que será transportado nessa VPN aqui deste exemplo. Agora, o exemplo 3, PWType Ethernet usando VLAN Based e Port Based, né?
Então aqui eu tenho um outro exemplo agora onde eu utilizo um switch L2 aqui, né? Então, desse lado aqui, o equipamento está recebendo a VLAN 60 e 70 e tráfego untagged. O equipamento L2 faz a adição da SVLAN 50 e aqui no PE1 ele recebe a SVLAN 50, né? Então ele dá um match aqui no .1Q50 e faz esse transporte aí. No outro lado, ele não tem esse switch L2, ele está recebendo diretamente aqui no PE2, certo? Então, o que acontece? Ele vai transportar esse tráfego aqui para o PE1, né? Ele não, lembrando lá daquele exemplo onde tinha os quadradinhos, né? O que acontecia lá? Ele não vai fazer a remoção no transporte, né? É um PWType Ethernet usando aqui Port Based, né? Esse lado aqui é o VLAN Based, esse lado aqui é o Port Based. No Port Based ele transporta com as VLANs. Então, vai chegar aqui no PE1 o tráfego com a VLAN 60 e 70, né? E aí, na saída, como a interface de saída do PE1 tem o .1Q aqui configurado, ele vai adicionar essa VLAN 50, né? Então, quando chegar aqui no switch L2, esse tráfego que veio lá do outro lado sem a VLAN 50, mas na saída teve essas VLAN 50 adicionadas, ele chega aqui com a VLAN 50, o switch L2 faz a remoção da VLAN e aí entrega aqui o tráfego exatamente como ele chegou aqui desse lado e como ele veio aqui do outro lado, com a VLAN 60 e 70 ou o tráfego sem nenhum tag. Bom, pessoal, espero e acredito que esses exemplos vão ajudar vocês na maioria dos casos de uso de VPWS. Se tiver algum outro exemplo que não foi citado aqui e que você tem alguma dúvida, ou se ficou com alguma dúvida nos exemplos citados, deixa aqui abaixo nos comentários. Também não esqueça de deixar o seu like no vídeo e se inscrever no nosso canal para receber mais conteúdos como esse. Lembrando que a gente também tem o nosso EAD disponível de forma gratuita e qualquer outra dúvida você também pode estar entrando em contato com a nossa equipe de suporte através do autoatendimento. Fico por aqui. Valeu!